Hoje o assunto é muito específico para as mulheres. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele Eiras e estou aqui para poder ajudar vocês a salvarem o seu casamento. Eu estou aqui hoje para falar sobre o poder das esposas que oram. Primeiro eu quero falar para vocês que quando Deus impõe esse poder sobre a gente, não é pra gente punir os nossos esposos, não é pra gente estar domesticando um animal. Até mesmo porque é carne da nossa carne. Então a gente não tá aqui para poder castigar quem a gente ama. O poder das esposas que oram é unicamente para poder trazer a melhoria para o casamento da gente. Fazer com que nós sejamos agraciadas pelos nossos esposos. E fazer com que a gente consiga entender por que Deus impõe tanto poder sobre a gente. É claro que com algumas especificidades. Quais são elas? Uma principal, o coração contrito agrada a Deus e Deus ouve as nossas orações. Vem comigo que eu vou explicar para vocês por que as nossas orações chegam tão rapidinho a Deus. É claro que se o nosso coração não estiver com desejo de vingança e gritar para Deus e falar para Deus assim, eu quero que ele seja domesticado, quero que ele faça tudo com que eu mando. Não é isso, a oração da esposa não funciona assim. Primeiro a gente tem que entender, como eu falei, que o coração contrito agrada a Deus. E as nossas orações fazem com que os nossos propósitos cheguem mais rapidinho para Deus fazer com que aquilo que a gente peça. Mas não é para poder domesticar o esposo da gente. Eu vou falar de mim hoje, Emanuele, quando eu me casei. Claro que todo mundo quando casa amando, casa muito apaixonado e por algumas vezes a gente esquece do poder que a gente tem, o poder das nossas orações. Como é complicado orar por alguém quando machuca a gente. Verdadeiramente, eu confesso que é muito complicado. E na maioria das vezes a gente prefere fugir e quando a gente começa a se afastar desse poder que a gente tem, o inimigo literalmente se levanta e tenta de todas as maneiras derrubar aquilo que é mais agradável aos olhos de Deus. Como a gente faz isso, né? Orar pelos nossos esposos quando às vezes eles nos machucam, quando às vezes eles nos paralisam, as palavras que eles usam contra a gente paralisa a gente, quando as palavras deles literalmente nos deixam aleijadas de alguma maneira nos sentimentos. E aí faz com que a gente comece a negativar o nosso relacionamento, a gente começa a se afastar e dar para eles o famoso, o poder do silêncio. Que na verdade é uma inverdade falar que o poder do silêncio ele funciona. Não funciona de maneira alguma. O poder do silêncio só funciona para que a gente se distancie ainda mais dos nossos esposos. E, Emanuele, como que eu vou orar para o meu esposo? Vou contar de mim, como eu comecei a falar para vocês, como eu oro para o meu esposo. Quando a gente se casou, eu me casei muito apaixonada. A gente acha que a gente nunca vai ter problema na nossa vida, a gente acha que os problemas dos outros a gente nunca vai passar por ele, a gente sempre acha que o que acontece na vida dele, o meu esposo é mais apaixonado que o seu e não vai fazer comigo, não vai cometer o erro comigo. Eu vou falar pra vocês que infelizmente acontece na vida da gente, ainda mais quando a gente está afastada das mãos poderosas e do poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós, mulheres em especial, a gente tem esse poder. Eu comecei a observar que meu esposo, assim como eu, a gente se casou apaixonado, a gente casou porque a gente quis, a gente se identificou depois de 3 anos e meio de namoro, a gente namorou, a gente fez todas as regrinhas que a gente precisava, que as nossas famílias também exigiram que a gente fizesse. A gente namorou, noivou, casou e graças a Deus hoje a gente tem uma família abençoada, mas não foi sempre assim. A gente quando casou, eu tive muitas dificuldades em lidar com as indiferenças do meu esposo. Quais eram as indiferenças? Todos casam com as bagagens pesadas, todos nós levamos alguma coisa
do passado para dentro das nossas casas. E como que a gente consegue vencer isso? Com o poder da oração. Eu confesso que para vocês, por algumas vezes eu falava assim, eu não aguento mais, eu não quero mais viver com esse homem. Não é com ele que eu me casei, não foi esse homem que eu escolhi. E a gente começa a ter uma briga espiritual, além de física, muito grande. E todas as vezes que eu falava assim, eu não quero mais, eu não mereço isso, eu preciso e prefiro coisa melhor na minha vida, eu vou em busca disso. E aí veio a nossa primeira filha, graças a Deus, e a gente foi empurrando com a barriga. E aí, logo depois, veio a nossa segunda filha, Maria Fernanda, e logo depois, e os problemas continuavam, mas eu queria continuar, eu brigava para continuar, mas eu não lembrava do poder que eu tinha e nem sabia do poder que eu tinha. E aí veio a Maria Clara, nossa terceira filha, e eu continuando insistente no casamento que infelizmente não estava dando certo. E aí eu falava, eu brigava, eu discutia, eu dava silêncio, de nada adiantava. Até que um dia eu falei assim, eu não aguento mais. E às vezes as pessoas entendem que nós vamos para o poder da oração pelo amor. Eu, Emanuele, eu fui pro poder da oração pela dor. E um dia na minha casa, que não era aqui ainda, né? Eu falei assim, meu Deus, eu preciso que você me mostre sentada com a minha Bíblia. Eu falei assim, eu preciso, eu nem lembrava que a Bíblia existia mais, eu já estava num conflito tão grande com meu esposo que eu não lembrava mais que a Bíblia existia. Verdadeiramente eu esqueci de todos os princípios que começou da minha avó, que minha avó exigia que a gente ia para a igreja, fizesse o catecismo, fizesse tudo direitinho. Esqueci de todos os princípios, esqueci do que minha mãe me ensinou, de rezar, eu esqueci de tudo. E aí eu falei, já que Deus existe, né? A gente precisa sempre de uma prova. Eu quero que esse homem se acalme, eu quero que Deus dê um ponto final nisso e que acalme, que amance ele. Aí Deus falou comigo assim, não é bem assim as coisas. Literalmente Deus falou comigo assim, não é bem assim as coisas. Primeiro você precisa retirar a farpa que está inflamando seu coração contra o seu esposo. Eu tô arrepiada, gente, porque eu tô falando da minha vida. Nenhum poder de oração chegará às tuas mãos do jeito que você precisa e do jeito que você pede, se você não tirar essa farpa que tá te inflamando dia após dia. E eu parei, analisei, pensei, falei assim, não, isso Deus não falou comigo, né? Porque a gente costuma dizer que às vezes a gente pode estar sendo enganada de alguma maneira e não é Deus que está falando comigo. E aí eu falei assim, não, eu vou continuar insistindo nessa oração. Continuei insistindo na oração, mesmo sem acreditar. Eu estava pedindo a Deus e Deus não me dava caminho nenhum. E aí eu falei assim, como eu vou fazer isso? Como eu preciso acreditar que o meu casamento tem tudo para dar certo e que foi uma instituição que Deus fez para mim, senão eu não teria chegado até aqui, eu não teria suportado tantas coisas. E eu preciso, Deus, abrir meu coração para você, preciso, Senhor, abrir meu coração. Eu sempre dizendo, Senhor, toda a minha verdade, tudo que eu estava passando, todo o sofrimento que estava existindo dentro de mim. E Deus continuava falando de mim e os problemas não paravam. Parece que os problemas só aumentavam, as indiferenças só aumentavam a cada dia. E aí, Senhor, eu definitivamente eu prefiro o divórcio. E aí eu olhei para as minhas filhas e falei, Senhor, será que é isso verdadeiramente que eu preciso fazer com que as minhas filhas passem? Será que eu aceitei essa instituição ser instalada na minha vida? Eu vou aceitar verdadeiramente com que as coisas aconteçam e fazer com que deixar com que o inimigo acabe com o meu casamento. Quando eu cheguei nesse ponto, eu já estava numa intimidade maior com Deus. Eu já estava pedindo, implorando, já estava numa imploração por Deus para que Deus me socorresse verdadeiramente. E aí eu falei assim, Deus, o que está acontecendo comigo? E sem falar com vocês que o inimigo não se levanta contra a gente,
quando eu decidi fazer essa oração, essa live que fala sobre o poder das esposas que oram, que jejuam, que verdadeiramente dobrem os joelhos, eu falo para vocês que o inferno se levantou contra mim. Tudo que não estava acontecendo na minha vida parece que começou a acontecer de 2 dias até agora que eu comecei a gravar essa live. E aí eu falei, Senhor, será que eu tenho e vou dar permissão para que o inimigo se levante contra a minha família? Será que eu vou permitir que o diabo se levante contra a minha vida e ele comece a abalar a estrutura que foi o Senhor que instituiu na minha vida? Será que eu tenho que passar por isso? Então eu falei assim, Senhor, começa a cercar o meu casamento, começa a cuidar da minha família e comece a olhar para mim como a menina dos teus olhos. Infelizmente parece que Deus não estava me ouvindo. Mesmo com a intimidade que eu estava tendo com Deus, mesmo com o cuidado que eu estava tendo com o meu coração e com o cuidado que eu estava levando a minha oração a Deus, Deus não estava me ouvindo. Eu entendia que Deus não estava me ouvindo, mas não estava me ouvindo 100% mesmo. Ele não ia me ouvir, porque o que estava me inflamando ainda estava dentro de mim. Porque, na verdade, o que eu queria era um marido que fizesse tudo que eu mandasse. Era um marido que fizesse o que eu queria que ele fizesse. Eu não estava deixando Deus agir no meu casamento. Eu queria que Deus fizesse os meus desejos. Queria que Deus me desse um cordeiro para que eu pudesse controlar isso. E a oração, que a gente tem o poder, não é isso que ela fala, não é a gente dominar, a gente não fazer com que os nossos esposos sejam ovelha, cordeiro em nossas mãos. E aí eu comecei a perceber que ele precisava me servir como meu esposo, como foi instituído no altar sagrado, assim como eu também precisava liberar o meu coração para ele. Eu precisava primeiro perdoar a ele o que estava acontecendo comigo, as mágoas que ele tinha me deixado, para depois Deus pudesse me perdoar. Então o perdão eu precisava liberar primeiro, para depois eu ser perdoada e eu alcançar a graça que eu estava pedindo. E eu começava a chorar e eu não começava a entender mais nada, e eu chorava muito. Às vezes eu implorava, pelo amor de Deus, cuida de mim, e você precisa ter o cuidado, o zelo por mim, é o que toda esposa quer. E eu gritava, eu esbravejava, eu ignorava, muitas das vezes eu tratava com indiferença, muitas das vezes eu fazia o silêncio, que todo mundo fala que o silêncio resolve muita coisa, né? Mentira. Quem falar pra você, silencie o seu esposo, ignore ele que tudo vai ser resolvido. Mentira. Isso é uma mentira do diabo. O diabo prega essa mentira nos nossos corações para que a gente possa fatalmente terminar de acabar o que ele está planejando contra as nossas vidas. Contra a vida do casal, contra a família, contra os filhos. E aí eu falei um dia para Deus assim, eu falei, seria justo eu deixar nossas 3 filhas sem pai? Porque infelizmente nós mulheres entendemos e sabemos que, primeiro, que Deus nos prova todos os dias. E eu falei para Deus, será que é justo eu fazer isso com as minhas 3 filhas, deixar minhas filhas crescerem sem pai? Será que eu não estou deixando o meu coração perdoar para depois Deus me fazer entender que eu preciso da sabedoria dele para lidar com todos os problemas que eu tô tendo, que primeiro ele vai instituir em minha sabedoria e depois ele vai começar a fazer as coisas caminharem. E aí hoje eu digo para vocês, eu tenho um casamento abençoado, mas não vou falar para vocês que meu casamento é 100% agradável, que tudo acontece igual uma roda gigante, que vai rodando e tudo dá 100% certo. Obviamente que não. E aí eu falei, Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, porque eu preciso não errar, eu preciso ter autoridade sobre o meu casamento, porque ele é a cabeça, mas eu sou a coluna. Uma cabeça não vai ficar em pé se a coluna não estiver sustentável.
E eu comecei a falar com Deus de todo meu coração. Existiram algumas vezes que eu comecei a brigar com Deus. Nas minhas intimidades eu comecei a falar: Senhor, eu preciso que o Senhor dê uma sacudida em mim mesma para depois o Senhor poder sacudir o Cristiano, o meu esposo. E tantas vezes eu chorei, e aí eu comecei a ver que eu precisava me prostrar diante de Deus para poder ter um casamento sustentável, fazer com que o meu esposo me enxergasse que eu era carne dele. E é isso que todas as esposas precisam entender. Primeiro, libera o perdão, gente. Vai, libera o perdão para que você depois possa ser perdoado. E aí eu, na minha intimidade com Deus, eu falava: você não tá me ouvindo de verdade. E existiu vezes que eu entrei dentro da igreja e falei assim: eu vou sentar aqui para ver o que ele vai falar comigo. Se ele falar comigo, eu vou ouvir. Mas ele estava falando comigo o tempo todo. Eu não estava entendendo a maneira que ele estava falando comigo. E aí, certo dia, meu esposo já estava trabalhando, ele não trabalha aqui, e ele longe de casa. Eu já estava muito triste com as ignorâncias, né? Que a gente entende como ignorância, mas também eles estão dando um grito de socorro. Pelo amor de Deus, também Deus me socorre. Só que a gente não entende que eles também estão pedindo socorro. A gente só quer saber do nosso socorro, socorro próprio. E aí eu falava com Deus: Deus, me socorre aqui, me ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Eu queria ajuda só pra mim, eu não pedi ajuda pra ele. Aí eu falei assim: sabe de uma coisa, eu vou começar a orar pelas minhas filhas. Eu não vou orar mais por ele. Eu não vou orar mais por esse casamento, eu vou orar pelas minhas filhas. Aí eu comecei a orar pelas minhas filhas. Nossas 3 filhas. E aí eu comecei a olhar pelas nossas filhas, e de repente veio uma coisa assim na minha cabeça: eu preciso orar pelo meu esposo, assim como eu oro com tanta intensidade para as minhas filhas, eu preciso orar com a mesma intensidade para o meu esposo. Meu Deus, como que eu vou orar para o meu esposo com a mesma intensidade que eu oro pelas minhas filhas? Ele não é meu filho. Como eu vou orar por ele, né? Com a mesma intensidade, se ele não é meu filho? Eu não gerei ele não veio do meu ventre. Mas sim, eu precisava orar por ele com a mesma intensidade que eu orava pelas minhas filhas. E aí as coisas começaram a tomar uma proporção melhor, as coisas uma hora melhoravam. De repente, quando eu achei que estava tudo direitinho, as coisas desencaminharam de novo. Eu falei assim: não é possível. Esse Deus que eu tô servindo não tá me agradando, não tá falando verdade. Ele tá me usando de alguma maneira. Não tô entendendo. Ele só quer que eu vou na igreja, volte, pegue a Bíblia, ore, que eu reze, e as coisas estão voltando tudo a ser tudo errado de novo. Eu vou sofrer tudo de novo. Mas porque eu deixei de orar pelo meu esposo de novo? Eu comecei a orar por mim. Eu não estava orando pela minha família, pelo nosso casamento. Eu estava orando por mim. Mais uma vez eu comecei a orar por mim. Que Deus fizesse com que ele fosse um bom esposo. Que Deus fizesse com que ele tivesse um coração contrito. Que ele tivesse um coração que começasse a me ver, mas eu estava deixando de ver ele. Aí vieram as provas novamente, vieram provas de novo, e vamos nós atravessando pelas provas. E mais uma vez eu esqueci de orar pelo meu esposo. Manuel, mas você ora pelo seu esposo, está dando força para ele. Lógico, eu preciso dar forças para ele. Eu preciso quebrantar o coração dele. E as orações que eu comecei a fazer, eu falei: Senhor, começa a quebrantar o meu esposo. Começa a quebrantar o coração dele. Começa a mostrar para ele mais uma vez que eu sou esposa dele. Começa a mexer nas estruturas dele. De novo, Deus verdadeiramente não me escutou mais uma vez. E eu estava pedindo só para mim. Eu não estava pedindo para nosso casamento. Eu não estava pedindo para mim. Eu estava numa prova que eu estava pedindo só para ele. E aí, mais uma vez, vai nós, né? Continuar pedindo. Vai continuar pedindo. Você vai pedir. E eu vou te atender na hora que você pedir da maneira correta. E Deus gosta com que a gente cerque o amor dele para com a gente de uma maneira especial. Porque quando a gente começa a conseguir muita graça, infelizmente todo ser humano começa a entender que Deus está em segundo plano. Que você só... E verdadeiramente também a gente só... Lembra de Deus quando a gente tá atravessando as provas, na hora da dor. Se de 1 milhão de pessoas, pelo menos 10 pessoas me falarem que você vai ao encontro de Deus pelo amor, eu digo: mentira, mentiroso.
hipócrita. A Bíblia diz pra gente que somos hipócritas. Nós precisamos ser honestos conosco e com Deus em primeiro lugar, para depois a gente pedir com que a graça nos alcance. E aí eu comecei a orar de maneiras diferentes mais uma vez. Meu Pai, me ajude, eu estou perdida novamente. Dessa vez eu não aceito passar pela metade das coisas que eu passei. E a gente percebe que, eu vou continuar contando, né? Mas eu vou abrir um parênteses aqui, uma aspas, parênteses, vou abrir chaves, vou abrir colchetes, vou abrir tudo aqui para poder falar com vocês que a maioria dos casamentos hoje estão se perdendo, tropeçando, encontrando obstáculos, porque esquecem que antes de qualquer coisa na nossa vida, antes de qualquer coisa na vida do casal, a gente precisa entender, tem a obrigação de entender que Deus tem que estar na pirâmide, é o ápice de tudo, porque só Ele consegue mudar, assim como mudou a minha situação, quem tá aqui na live, Gislaine, quem tá aqui, só Ele pode mudar qualquer situação, só Ele pode cercar nosso casamento, só Ele pode fazer com que as tentações as tentações chegam por alvo que o inimigo traça com que a gente não continue dentro da graça, mas Deus é o único que pode fazer assim. Ele não manda com que a gente não nos obriga a nada, mas o inimigo vem e traz o prato, mas Deus fala assim, quando você está numa oração, está em oração, Ele fala para você assim, olha, você é minha filha, eu não admito com que você pegue ou aceite esse prato que o inimigo está te oferecendo. E aí uma vez em oração dentro da igreja, eu falei assim, Senhor, eu preciso dessa graça, o meu esposo precisa dessa graça. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu não preciso disso, que o inimigo se levante contra mim, e eu desejo com que todas as armações e ciladas caiam sobre a terra. Eu não aceito mais provas nenhuma sobre o meu casamento, não aceito provas nenhuma que nos afaste do amor de Deus, eu não aceito prova nenhuma mais com que a minha vida, a minha família se afaste do poder tão grandioso que Deus tem sobre a minha família. E aí eu falei, Senhor meu Deus, vai se levantar o inferno todo contra a minha família novamente. Mais uma vez o inferno se levantou. E aí eu estava na igreja, falei, Senhor, eu preciso dessa graça, meu marido, meu esposo merece, meus pais me dando apoio, minha irmã me dando apoio, acreditando no potencial que meu esposo tem. E tudo certo para a graça que a gente estava esperando. Meus pais vieram na minha casa e naquela madrugada, por causa de fusos horários diferentes, infelizmente o que estava para acontecer, pronto, o inimigo se levantou e falou, o que você recebeu dentro da igreja, a graça que você entregou para o seu esposo, eu vou tirar de vocês. Aí o meu marido começou de novo, né? Olha aí o Deus que você serve. Olha o que Deus prometeu. O que Deus prometeu? E eu insistentemente falei para Deus, Senhor, meu Deus, eu tô passando como mentirosa. Ele me chamou de mentirosa. E eu em oração pedindo a Deus, aí eu já estava pedindo de maneira diferente, né? E aí, a minha mãe, em oração, você vai receber sim, Manoel. Cristiano não vai te chamar mais de mentirosa. E aí eu, naquela situação, meu esposo não tá acreditando em mim. Minha família desacreditou até de doida, né? Porque, assim como eu falei no início, as palavras do esposo da gente deixam a gente ferida, machucada e muitas das vezes aleijada. E aí ele falou assim, você é doida. Aí eu falei assim, eu não sou doida não. Eu tenho certeza que um dia você estará no lugar onde príncipes se sentam. Aí ele falou comigo assim, isso é coisa da sua cabeça, você é maluca, você tá doida, você tá acreditando muito em Deus, você... E aí outros adjetivos, né? Você não me faz acreditar mais nas suas mentiras. Aí eu falei assim, ai meu Deus, aí eu fui pro meu quarto, chorei. E falei, Deus, como que você pode me pregar uma peça dessa? É até difícil de continuar contando. E eu em oração o tempo todo, e eu falando, Deus, como você pode me fazer isso? O Senhor prometeu, e eu entreguei, e eu perguntei para ele, Cristiano, você quer receber a graça que Deus tem para poder te dar? E ele falou assim, você tá doida?
E aí eu falei assim, ai Jesus, eu sou doida mesmo, eu não devia ter escutado nada dentro da igreja, não era pra mim. Mas eu acreditei tanto naquilo e eu continuei insistentemente orando. E eu orando, pedindo a Deus, Deus precisa mexer nele, precisa mexer na estrutura onde ele falou que ia mexer. E Deus falou comigo que ele ia fazer e fez. E aí quando a tal prova chegou, uma prova de verdade, uma prova verdadeira, prova mesmo, prova escrita. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, meu bem, eu não vou fazer essa prova porque eu não tenho a capacidade de passar. E aí eu lembrei a ele, falei, você lembra que Deus falou pra mim? Ele não estava na igreja, estava eu e minhas 3 filhas, nossas 3 filhas, e aí Deus dentro da igreja tinha me prometido. Falei, você lembra daquilo que Deus me entregou dentro da igreja? Eu te perguntei se você aceitaria receber a bênção e a graça, e você falou comigo que eu tava doida, mas você aceitava. E aí você vai subir agora e vai fazer essa prova porque você vai passar. Ele, eu não vou fazer esta prova porque eu não vou passar. E eu em oração falei, Senhor Jesus, vai passar o momento dele fazer esta prova e ele não vai fazer esta prova. E o inferno se levantando, porque ele estava me chamando de doida e eu já estava a um ponto que eu estava começando a querer agredir ele com palavras, dar o troco, o famoso troco para ele, mas inconscientemente eu também estava em oração. A minha boca queria gritar, a minha boca queria esbravejar, a minha boca queria agredir, mas o meu coração estava contrito. Não estava buscando o que era ser. E aí ele, de um minuto para o outro, ele falou assim, eu vou subir para fazer essa prova. E aí ele desceu e falou assim, eu acho que eu não fiz boa prova, porque eu não estudei e eu não queria fazer essa prova. E eu, insistentemente, meu coração e meu pensamento, a minha cabeça, estava totalmente voltada para Deus, pedindo para que Deus visse que Ele era Deus e que eu não era doida, que eu não era uma maluca, que eu não estava falando uma mentira e que Deus não é um Deus de mentira. Que Deus é um Deus de verdade, quando Ele entrega, Ele cumpre aquilo. E eu nas minhas orações, daquele momento ali, uma hora parecia uma eternidade. E eu falei assim, meu Pai, e agora? Vai ser pela 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez que Ele vai falar que eu tô doida. Com uma hora chegou o resultado da prova. Ele passou em 2º lugar na prova. E aquilo deixou o coração dele tão, na verdade, sem saber o que falar, que ele falou assim comigo, esse Deus que você acredita realmente existe. Eu vou acreditar nesse Deus também. Sendo que aquele cristiano que eu casei sempre acreditou em Deus. Mas o que estava acontecendo com ele, que o sentimento que ele tinha por Deus estava adormecido. E eu, com todas as minhas brigas, eu com todas as minhas falações na cabeça dele, eu deixando me levar pelo que o inimigo me mandava, me direcionava a falar, eu fazia com que ele se afastasse da presença de Deus. Eu, esposa dele, estava afastando ele do que ele acreditava. Eu estava fazendo com que ele se afastasse cada vez mais do que ele também estava buscando intimamente. E o grito de socorro dele, me ajuda Deus, tem até um louvor que fala isso. Ele estava tão apavorado com tudo que estava acontecendo, com as brigas, com as minhas ignorâncias, que ele estava gritando socorro, só que o socorro dele era diferente. O socorro dele era, eu prefiro não acreditar em mais nada. E eu não estava, como eu estava vendada, na verdade, eu estava cega do que estava, do mundo espiritual que estava cercando a minha família, que estava cercando as verdades que ele sempre também teve. A gente estava se distanciando, buscando o mesmo Deus, os mesmos princípios que ele tinha e tem. Eu estava afastando ele, os mesmos princípios que eu tinha e tem, as brigas dele estavam me afastando. Eu, com essa indiferença do meu esposo, eu já não estava mais sabendo orar, eu estava perdendo o poder que Deus nos instituiu. Mulheres têm o poder da oração. A gente começou a ver que Deus não era tão bom assim como a gente acreditava. Deus estava vendando a gente, o inimigo estava nos vendando de uma coisa que Deus faz, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é tudo, Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu. É Ele quem abala as estruturas de tudo.
Deus é quem faz com que a porta do inferno permaneça fechada, e é Deus quem faz com que algumas vezes Ele permita que o inimigo toque na gente. Mas por que vai permitir que o inimigo toque na gente? Simplesmente para provar mais uma vez que Ele é Deus. Mais uma vez de que nós precisamos estar mais presentes, para que a gente acredite cada vez mais de que Ele faz todas as coisas maravilhosas, mas Ele não invade a vida de ninguém. Ele faz com que nós entendamos que Ele abre a porta, mas Ele não invade. Ele não é invasivo, Ele não invade a nossa vida, Ele não fere aquilo que a gente não quer. Ele faz tudo quando é com a nossa permissão, quando é com o nosso coração verdadeiro, quando que nossos orgulhos, né, fiquem paralisados e que a gente comece a entender que o orgulho não vale a pena se é que você quer conquistar, em especial, né, o meu casamento, o casamento de vocês. Então, qual o motivo de você não acreditar que as suas orações não chegam de maneira tão... Acho que não tem nem palavra para falar. Quando a gente fala de Deus, a gente não tem nem muitas palavras para poder falar sobre o amor de Deus para com a gente. Então, qual o motivo que vocês têm de até agora não entenderem o poder que nós esposas temos em oração para convencer o coração de Deus? Às vezes na caminhada da nossa trajetória é tão complicada que nós mesmos não entendemos por que a gente está passando por aquilo. Ou hoje, por exemplo, foi um dia assim, de muita turbulência na minha vida. Eu cheguei até a ligar para minha irmã para falar a verdade para ela, mas na hora eu falei assim: não, Deus, está nas suas mãos, eu me entrego, eu confio e vamos que vamos. Até 10 minutos antes dessa live eu tava: Senhor, eu preciso fazer ou não preciso, porque eu sei que o inferno vai se abalar, porque eu tô aqui para poder mostrar para vocês que o poder da oração da esposa, quando você percebe que você precisa tirar a farpa que tá te ferindo, tá te impedindo de orar de uma maneira que vai convencer a Deus de que você precisa daquela graça, daquela edificação, que você precisa crescer. Claro que você passa por um processo todo muito difícil, você passa por uma trajetória que é complicada, que às vezes você fala assim: eu desisto, eu não confio mais, que eu já cheguei nesse ponto de falar: eu não confio mais em Deus, pra mim chega, basta. E hoje foi um dia que eu falei assim: pra mim chega, eu tô cansada. Não assim como a esposa, mas com uma situação que foi imposta pra mim e pra minha equipe, que também ficou chateada, que eu cheguei perto deles e falei assim, em especial, né, pro Ítalo, que fica o tempo todo: Emanuele, calma. E às vezes, como ser humano, eu saio da graça, né? E aí ele falou comigo: Manu, calma. Isso é porque, infelizmente, o inimigo tá se levantando mesmo, ainda mais sobre o assunto que vai ser tratado hoje. E aí eu falei assim, o Ítalo, chega. Não, pra mim basta. E aí meu esposo me ligou, e eu esbravejando, falando, e hoje ele quieto, só me ouviu esbravejar, chorar, chorei muito, tá até um pouco com os olhos assim inchados. E aí ele falou assim: calma, não é isso que eu estou falando, você está entendendo de uma maneira grotesca, ignorante e infantil. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, não é possível que eu tô sendo tola ao ponto do assunto importante, que eu tô assim, protelando,
procrastinando, tentando deixar mais uma vez pra frente. E aí quando eu sento para poder falar do assunto, o poder da esposa que ora, acontecem milhões de coisas no dia de hoje. E aí eu falei assim, eu não quero mais, eu não vou falar mais sobre esse assunto, porque toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, sobre o poder de Deus sobre as nossas vidas, em especial sobre o poder que Deus institui à esposa, que é sábia, eu sou atacada. Os ataques vêm de uma forma tão grande que a gente fica tão cansado que a gente fala assim, tudo que eu quero é desistir. E aí eu falo para vocês, o poder da esposa que ora verdadeiramente, que abre de verdade o coração para um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente sobre tudo e sobre todas as coisas. Vocês verdadeiramente acham que a oração não chega às mãos de Deus, não chega ao piscar dos olhos do Todo-Poderoso? E aí eu vou falar pra vocês. Nesse momento eu tô assim meio que arrepiada, né? Porque a gente percebe que algumas setinhas vêm daqui, outras dali, pra gente esquecer o que a gente ia falar. E aí eu pergunto pra vocês, onde tá a fé das esposas que querem restituir o casamento? Onde está o poder das esposas que precisa reconstruir a sua família e não deixar com que seus filhos cresçam sem a presença paterna, sem a presença do pai, sem a presença, quem tem filho homem, a presença masculina, não masculina de uma maneira que o gênero vai mudar todo um contexto, mas que faz falta a presença do pai. Eu, Emanuele, sinto muita falta da ajuda no meu esposo dentro de casa. E aí, onde é que está o seu desejo? E aí começa a vir os desejos. Realmente você quer seu casamento? Realmente você quer continuar tendo o que Deus prometeu à sua família? Você deseja de todo o coração? É claro que você não vai atropelar nada e nem ninguém, né? Mas você quer de todo o coração com que seu casamento seja firmado numa rocha e não na areia? Que ele seja realmente constituído sobre o poder que unificou vocês dois pelo Espírito Santo? Então, se vocês realmente querem isso, é isso que vocês têm que buscar. Não, eu vou passar por esse processo. Esse processo vai ser necessário para me fortificar. Porque quando você se adequa, passa por esse processo todinho, você, ai meu Deus, você passa por esse processo todinho, você vai ser mais forte, mulher. Você vai ter o seu esposo, vai ter sua família, os seus filhos vão ser mais fortes, os seus filhos não vão querer levar aquilo para dentro da família deles. O que eles veem a mãe passando, eles não, de maneira alguma ele vai fazer com que a mãe, com a futura esposa dele passe. Ele não vai levar para que a esposa faça com o esposo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Então, por que eu, Emanuele, naquela época, hoje, é claro que com entendimento melhor, é claro que eu também não estou livre de passar por algum outro processo, eu espero a Deus que não, porque eu não quero, eu não estou disposta, eu não aceito, eu não dou liberdade a isso, eu não busco isso, que eu busco é graça dentro do meu casamento. Então, se eu não aceito, eu não desejo, eu não vou dar liberdade do inimigo fazer festinha dentro da minha família, então, por que você tem que aceitar isso? Porque você também não entende do poder que você tem. Mas primeiro, se perdoa você, tira a mágoa que tem dentro de você, é difícil? Não. Porque algumas pessoas falam assim, eu perdoei, mas eu não tive amnésia. Lógico que não. Mas se você começar com o tempo, parar de jogar aquilo na cara dele, se você começar a falar coisas boas que vão edificar o casamento de vocês, se vocês começarem a entender que palavras positivas que vocês trazem para dentro da casa de vocês,
palavras de bênção para dentro da casa de vocês, vai melhorar a vida de vocês. Então por que vocês ainda estão perdendo tempo de amaldiçoar o esposo de vocês? A gente percebe que muitas mulheres falam assim, aquele... Aí usa um termo desagradável com o nome do esposo. Porque aquele... Eu odeio ele. Odeia? Então larga ele, né? Só não fica rogando praga na vida do esposo, não fica amaldiçoando a vida do esposo. Então não quer ser feliz com ele, não tá buscando isso, mas também não fica segurando a vida do outro. E aí você começa a fazer o jogo diferente, você começa a fazer da sua vida e da vida dele diferente. Porque se a gente precisa entender que um casamento, quando um tá infeliz, o outro também tá infeliz. Se um não tá satisfeito, o outro também não tá satisfeito. Então, como que você vai agir magoando você mesmo? Porque eu, Emanuele, quando eu brigo com meu esposo, tô brigando comigo também. Porque pra quem me conhece, eu choro muito, sou muito chorona. Qualquer coisa que falam comigo, eu abro a boca pra chorar. Eu sou igual a manteiga derretida. Minha filha mais velha olha pra mim e fala assim, tá você de boca arreganhada. E o que eu preciso fazer para que esse quadro mude? Ore de coração, ore de alma, sabe? Comece a orar em busca daquilo que você precisa para sua vida. Comece a orar com desejo de que as coisas realmente vão acontecer. Orem com o poder que Deus dá para nós mulheres, o poder da oração. Comecem a acreditar que o que está escrito na Bíblia, do poder que nós temos, que o poder que Deus instituiu sobre a gente, seja realmente cumprido. Porque se não cumprir, não foi Deus que escreveu. Porque eu, a Emanuele, e acredito que vocês também acreditam num Deus verdadeiro. Que tudo que Ele faz, o que Ele promete, Ele cumpre. Então não vai ser uma coisinha desse tamanhozinho assim para Ele, que criou o mar e a terra, o céu, o dia e a noite, Ele não vai mexer no seu casamento. Então a gente precisa sim acreditar sim que o casamento é uma instituição onde o inimigo tenta todo o tempo acabar, interromper, destruir, fazer você entender que aquilo não é bom para você, fazer com que você tá perdendo tempo com aquela pessoa. Você vai estar realmente perdendo tempo com aquela pessoa se você está esgotada, se todas as suas fontes de energia foram esgotadas. Mesmo assim, eu, Emanuele, eu estava com todas as minhas fontes esgotadas e mesmo assim eu busquei o poder que eu tenho da oração, de fazer com que o meu casamento fosse do jeito que é hoje. Preciso melhorar? Ai, meu Deus, muito. Preciso melhorar muito meu casamento. Sou passiva de erro, sim, assim como todos nós seres humanos somos. Eu preciso acertar onde agora? Todo dia eu preciso acertar alguma coisa. Principalmente quando eu faço alguma coisa que não agrada muito aos olhos de Deus, né? E se nós começarmos a perceber que a gente faz uma coisa e não agrada a Deus, a gente não vai fazer aquilo de novo. Eu aprendi uma coisa para poder passar para vocês, uma coisa que eu aprendi, eu mesma, Emanuele, né? Parece uma coisa boba. Às vezes quando o Cristiano tá irado, que ele tá cansado, que eu reconheço que eu como esposa, melhor do que ninguém, eu sei o quão cansado meu esposo chega em casa. E às vezes ele chega bravo, e aí eu olho pra cara dele, minha vontade às vezes de responder, né? Aí eu olho pra ele e eu falo assim, Isso já virou até hábito. Ele vira pra mim e começa a falar, tá todo mundo aqui rindo. Ele tá falando, às vezes ele fala assim, você tá falando pra quê? É claro que às vezes eu respondo, lógico, não fico quieto pra tudo. Também não. Preciso mostrar pra ele onde ele também tá errando. Porque eu não tenho que ser permissiva a tudo que ele fala. Se ele tiver errado, ele tá errado. Mas quando ele tá irado, que eu vejo que ele tá perdendo a direção dele, que ele tá perdendo a razão dele, e ele vai falar alguma coisa que eu vou ficar magoada, como eu ficava antes de aprender a orar, eu vou falar E até minhas filhas, quando falam, ele fala alguma coisa que ele tá bravo, quando ele chega de viagem, muito difícil. E aí quando ele chega de viagem, as meninas falam, E assim, graças a Deus é assim,
acabou com grande parte das possíveis discussões que poderiam ter. E depois oramos, minha mãe reza comigo todos os dias, eu tô até em falta, né? Mas a gente reza todos os dias e a gente vem buscando a cada dia o crescimento espiritual da gente. E façam isso vocês também. Busquem a cada dia aquilo que agrada aos olhos de Deus. Busquem orar de coração limpo, de coração aberto. Busquem perdoar os seus esposos. Busquem, porque é muito mais fácil, gente, perdoar do que ter que pedir o perdão. Eu falo que é mais fácil a gente liberar o perdão do que implorar por ele. É muito mais fácil. Assim como também é muito mais fácil viver bem do que viver mal. É muito mais fácil você viver na clareza do que você ter que esconder as coisas do seu esposo. Então a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho, a gente vai aprendendo a ter intimidade com Deus. A gente, mulher, a gente vai aprendendo a conquistar o amor de Deus para com a nossa família. A gente vai aprendendo realmente que a oração tem poder, em especial o poder da esposa, em especial o poder da mulher que ora pelo seu relacionamento, em especial a um possível relacionamento. Eu até falo para as meninas, né? Meninas, senhoras jovens, orem pelo seu futuro noivado. Procure saber se é isso mesmo que Deus quer para a vida de vocês. Procure, eu falo com as minhas filhas, procurem ver se é aquilo mesmo que Deus quer para vocês. Porque depois que casar, não vai chorar não, vai ter que passar pelo mesmo processo que eu passei. E o processo dói, machuca, é difícil. Ainda mais quando a pessoa, infelizmente, um dos dois no casal, um dos dois sai com o coração muito mais endurecido. E para Deus depois habitar naquele coração que tá duro, que tá restringindo tudo que poderia ser bom para ele, ele começa a restringir aqueles desejos que poderiam acontecer na vida dele, começa a se endurecer, começa a ficar triste. Aquela pessoa vai começar a ficar mais, vai se afastando mais, o que poderia ser uma oração, não digo uma oração mais fácil, que orar também não é fácil, aquelas orações que poderiam ser mais possíveis, de uma maneira mais calma, que você poderia dar constância naquilo, que você poderia levar com mais calma e sem dor, você vai começar a levar a oração com dor, você vai começar a levar a oração com ódio, você vai começar a levar, levar a oração com raiva. Não vai fazer da oração um veículo para você chegar mais perto do amor daquele que pode tudo. Você vai levar aquela oração verdadeiramente na base da porrada. Você vai começar a entender que quando você não leva tudo pelo amor, desde que você aprende, da primeira vez que você apanhou, e começa a orar todos os dias em prol do seu relacionamento, do seu casamento, em prol do seu esposo, porque a partir do momento que vocês unificaram, né? Vocês eram dois e ficaram um, pelo poder do Espírito Santo, que ele foi instituído para ter esse poder, para poder unir vocês dois e viraram um, vocês começam a ter um cuidado maior com a sua oração todos os dias, começa a ter um zelo, né? Um cuidado, um zelo, usar mais verdade, buscar com mais intimidade aquilo que te faz tão bem. Deus conhece o que os médicos mais importantes do mundo não conhecem, porque os médicos entendem que o coração é músculo. Se fosse somente um músculo, Deus não habitaria nele. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua verdade. Então, verdadeiramente abra o seu coração e fale toda a verdade para aquele que pode restaurar sua vida, reconstruir seu casamento, habitar na sua casa, ser o primeiro a sentar na sua mesa, estar contigo aonde vocês forem e acreditar e fazer com que os esposos de vocês, se eles já acreditam, acreditem mais no poder que Deus tem sobre as nossas vidas. Então, vocês, mulheres, são um veículo da promessa que Deus fez com a gente. A instituição mais bem formada
que pode existir e infelizmente hoje está sendo destruída porque também é a instituição mais desejada pelo diabo. Então, cuidem do casamento de vocês, em especial cuidem do esposo de vocês. Eu, Emanuele, preciso ter mais cuidado com o meu esposo também, assim como vocês. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Eu não aprendi tudo, eu preciso aprender muito, mas o que eu aprendi em ter zelo pelo meu esposo, em aprender a orar por ele, mesmo quando eles fazem muita raiva e deixa a gente muito triste, com o coração dilacerado, mas a gente precisa entender que homem age mais pela razão. E o que agrada mais a Deus? É a razão ou é o coração? Claro que é um coração puro, é um coração que abala as estruturas de Deus, que Deus vê, o coração dela tá sangrando, eu preciso ajudá-la.